Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo completo de como criar e publicar um livro de história infantil lá na Amazon KDP. Aqui no canal já tem alguns vídeos sobre a criação de livros para o KDP, mas eu decidi atualizar devido a algumas mudanças que aconteceram na hora da publicação do livro e algumas outras mudanças que eu ainda não tinha mostrado. Então fique comigo até o final do vídeo, porque todos os livros que eu criei e publiquei foram aprovados pela Amazon e eu quero que vocês consigam também. E esse conteúdo vai valer muito a pena, então já chega deixando o seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal e também ativando o sino das notificações, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no nosso canal. E agora sim, vamos lá para a tela do computador começar o nosso vídeo de hoje. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como criar e estruturar um livro de história infantil para publicar na Amazon KDP. Nós vamos utilizar algumas ferramentas de inteligência artificial para nos auxiliar, para nos ajudar. Eu criei e publiquei esses dois livros aqui de história infantil que já está à venda na Amazon, que é A Preguiça do Bicho Preguiça, O Despertar do Bocejo e também Lições na Floresta, Contos Rimados dos Bichos. Eles já estão aqui na Amazon para vocês verem, ó. Tem 25 páginas, o tamanho que eu usei. Aqui está o outro também, que é Lições na Floresta, Contos Rimados dos Bichos. E ele também tem 24 páginas. A primeira parte para a criação do nosso livro infantil, do nosso livro de história infantil, vai ser criar a história do livro. E eu utilizei o ChatGPT para me auxiliar nessa etapa. Eu queria criar uma história em formato de conto, em forma de rima. Então eu coloquei dessa forma aqui no ChatGPT. Olá, escreva para mim uma história infantil em rimas sobre um menino que passeava por uma floresta e encontra um filhote de urso panda perdido de sua família, com uma linguagem de fácil entendimento para as crianças de 5 a 14 anos. Então eu pedi em forma de rima e ele mandou aqui: O Menino e o Panda Perdido na Floresta. Eu não utilizei esse título, depois eu pedi para ele me dar mais ideias de título e ele estruturou essas rimas em duas linhas e cada duas linhas dessas eu criei uma página. Num dia ensolarado, um menino chamado Pedro decidiu explorar a floresta sem medo. Com sua mochila e um sorriso no rosto, caminhou entre as árvores, admirando o gosto. Eu criei a minha história em português, mas nada impede que você siga esse passo a passo e crie a sua história em inglês, até porque nós vamos publicar ele lá na Amazon.com e a venda será focada lá. Você tem que focar a venda dos seus livros fora aqui do Brasil, porque para enviar aqui para o Brasil o livro fica caro devido ao frete e algumas taxas. Então eu vou fazer em português, mas você, caso queira, pode criar a sua em inglês sem problema algum. Eu coloquei esse prompt aqui, essa ideia, descrevi para o ChatGPT como que eu queria a minha história, mas o seu prompt você pode definir com as características que você deseja que a sua história contenha, com os personagens que a sua história vai ter e assim por diante. O ChatGPT mandou para mim essa história aqui. Se você achar que ficou muito curta, você pode pedir para ele escrever mais estrofes, mais parágrafos para completar a sua história. Depois que você gerou a sua história aqui no ChatGPT, o que você vai fazer? Você vai copiar toda a sua história do jeito que está aqui, vai passar para o Word e você vai reescrevê-la, vai melhorá-la para ela não ficar 100% ChatGPT, 100% inteligência artificial. Você pode ir modificando as palavras, mudando o sentido para que ela não fique a cara do ChatGPT. Isso é muito importante. Eu fiz dessa forma, eu copiei a minha história aqui e fui modificando ela. Eu reescrevi ela com outras palavras, mas permanecendo em formato de rimas. Algumas palavras eu deixei, mas a maioria da história foi modificada por mim. Depois que você reescrever a sua história, nós vamos utilizar uma plataforma que se chama Smoothing, que é este site aqui. O que ele vai fazer? Ele vai detectar se o seu conteúdo foi escrito por humanos ou foi um texto gerado pelo ChatGPT, pelo Bard e outras ferramentas de inteligência artificial. Ele tem um limite aqui de 5.000 caracteres. Se a sua história for maior, você vai fazendo essa verificação por etapa. Então eu vou copiar toda a minha história, vou colar aqui no espaço de texto e você vem e clica aqui, detectar conteúdo de IA.
E olha só, o resultado é bem rápido. A minha história, o conteúdo é provavelmente escrito por humanos, tem zero probabilidade de conteúdo completo de inteligência artificial. Caso tenha alguns trechos que ele vai verificar que foi feito por inteligência artificial, vai ficar em vermelho. Como eu disse, eu modifiquei praticamente a minha história toda, então ela está ok para eu utilizar no meu livro. Aqui também você pode verificar plágio. Logo aqui do lado esquerdo, você vem aqui em plágio, clica aqui para você inserir o seu texto. E ele tem um limite de 1.500 caracteres, então o meu passou. Eu vou retirar aqui um pedaço da história. Agora sim deu certo e vou clicar aqui em verificação de plágio. O resultado também é bem rápido, então vocês podem ver que tem 0% de conteúdo plagiado, ou seja, não tem nenhum conteúdo desse na internet. E você vai fazendo isso com o seu texto por completo, porque aqui os caracteres têm um limite de 1.500. Conteúdo pronto, história criada e verificada. Agora nós vamos ali no site do KDP da Amazon para a gente verificar algumas das diretrizes para criar o nosso livro de história infantil. Nós vamos configurar as dimensões finais, a sangria e as margens do livro. Logo aqui abaixo nós podemos verificar isso, aqui nessa parte de especificação das dimensões final do livro, largura versus altura, com o número mínimo e máximo de páginas. Você clica aqui nesse primeiro link e aqui você vai ver qual o tamanho que você pode usar e quantas páginas tem que ter o seu livro, qual o limite máximo e o mínimo. Para você criar um livro de história infantil, você tem duas opções. Aqui no site da Amazon está bem detalhado. Um livro de história infantil, ele tem que ser colorido. Então aqui, como eu disse, você tem a opção de tinta colorida padrão e papel branco, que a quantidade mínima são 72 páginas e o máximo é 600. Tinta colorida prêmio e papel branco, a quantidade mínima são 24 páginas e o máximo é 828. Para essa tinta colorida prêmio, se você escolher um livro de tamanho grande, também varia aqui a quantidade máxima. Aqui no final aqui, ó, já tem 590. Por que você tem que verificar isso? Porque na hora que você for publicar, lá vai perguntar qual que é a tinta que você usou e qual que é o papel. Porque se você criar um livro com 24 páginas, por exemplo, e especificar que o seu livro é tinta colorida padrão e papel branco, ele não vai ser aprovado, porque a quantidade mínima para essa tinta e para esse papel são 72 páginas. Então eu vou fazer com tinta colorida prêmio e papel branco com a quantidade mínima de 24 páginas. Aqui vai ter todas as configurações do livro, tanto para a capa comum quanto para a capa dura. O livro que eu vou fazer é com capa comum e o tamanho que eu escolhi é esse tamanho aqui, 8,5 por 8,5, 21,59 por 21,59 centímetros. Mas tem outros tamanhos aqui. Esse tamanho aqui ele fica mais em formato quadrado. Logo aqui abaixo nós vamos ver agora a questão da sangria, que você pode escolher se o seu conteúdo interno do seu livro vai ter a sangria ou não. A sangria ela tem o objetivo de evitar erros na hora que o seu livro for cortado, após o corte final do seu livro. Ela é uma sobra da imagem que deve ser adicionada após a marca de corte do livro, igual mostra esse exemplo aqui. O livro ele tem as suas marcas de corte, por exemplo, onde passa essa linha aqui vai ser o corte do seu livro. Então, o que tiver passando dessa linha aqui vai ser cortado. E se você quiser que a sua imagem fique dessa forma aqui inteira, igual está aqui, você tem que escolher a opção sem sangria. Agora, se você quiser que ela preencha toda a página igual tá aqui, você escolhe com sangria. Aí você vai adicionar alguns milímetros a mais no tamanho do seu livro para evitar que a sua imagem seja cortada. Ela foi redimensionada na página inteira por completo e no corte final ela ficará dessa forma aqui. Ela não vai ser cortada porque na hora de você configurar o tamanho do seu livro, você adicionou uns milímetros a mais. Vamos voltar aqui no KDP e aqui vai ter os exemplos de tamanho de página com e sem sangria. Como eu tinha falado antes, o tamanho que eu escolhi foi esse tamanho aqui, 8,5 por 8,5, e eu escolhi fazer o livro com sangria. Por isso que na hora que for colocar lá
lá no Canva, você tem que colocar esse tamanho aqui com sangria, 8,625 por 8,75. Se você escolher sem sangria, no Canva você tem que colocar só o tamanho 8,5 por 8,5. Agora sim, tamanho definido e escolhido com sangria, nós vamos lá para a página do Canva começar a criar o conteúdo do nosso livro. Você vem aqui no Canva, clica aqui nessa opção para criar um novo designer, tamanho personalizado. Aqui primeiramente você coloca em que eu escolhi fazer em polegadas, mas também tem centímetros. E eu vou colocar aquele tamanho que eu disse para vocês. Como eu escolhi com sangria, eu tenho que adicionar uns milímetros a mais, que é 8,625 por 8,75. E clico para criar um novo designer. Agora você tem que adicionar uma margem. Vamos voltar aqui no KDP, no site da Amazon. E logo aqui abaixo vai ter aqui tamanho mínimo da margem por números de páginas. Tem sem sangria e com sangria. Como o meu livro vai ter em torno de 24 a 150 páginas e eu escolhi com sangria, as margens tem que ser 0,375, 0,375. Então aqui no Canva nós vamos adicionar 0,375. Como você faz? Foi até uma dica de uma pessoa que comentou lá no meu primeiro vídeo que eu criei sobre o KDP, que é como criar um livro de colorir, e foi uma sugestão bem bacana que eu não sabia que tinha como colocar aqui no Canva. Você vem aqui em arquivo, configuração de visualização e vem aqui em adicionar guias. Você vem aqui em personalizado, você clica. Aqui em colunas você vai colocar uma, espaço você coloca 0 e aqui você vai colocar 0,375. Aqui na parte de linhas vai ser uma, aqui 0 e aqui também 0,375. Aqui no caso ele arredondou para 0,380, não tem problemas. E você clica em adicionar guias. A primeira página vai ser a contracapa e a capa se faz separado do conteúdo interno do livro. Aqui você pode colocar o título, subtítulo, caso o seu livro tiver. Pode colocar também o autor, que no caso pode ser o seu nome ou se você trabalha com pseudônimos. Eu coloquei dessa forma, coloquei o meu nome logo aqui acima com a fonte Lato e o tamanho 22. Coloquei o título da história, que tem um título e um subtítulo. Pedro e o Panda Perdido, uma história de coragem. Coloquei na fonte 45,3 e o subtítulo maior eu coloquei em 57, também essa fonte Lato. E essa de cima aqui é diferente, é essa Active Art. E aqui embaixo eu coloquei o ano, que é 2024. Agora nós vamos adicionar outra página e essa página vai ser em branco, que vai ser a página que vai ficar atrás dessa contracapa. Nós adicionamos uma outra página. Aqui, caso você queira, você pode criar uma página de boas-vindas para os leitores, uma introdução de boas-vindas, falar qual a história que o seu livro vai contar. Por exemplo, eu coloquei assim: olá, amiguinhos, com a fonte Lato também, a mesma fonte da contracapa, e coloquei uma pequena introdução de boas-vindas. Sejam bem-vindos, queridos pequenos leitores, a uma incrível história que nos levará a uma viagem por uma floresta. Essa pequena introdução eu também pedi lá no ChatGPT. Eu coloquei assim: ok, agora faça uma pequena introdução de boas-vindas aos leitores sobre a história. Ele trouxe aqui uma pequena introdução e eu reescrevi essa introdução, mudando algumas coisas. Eu fui e adicionei essa introdução aqui no meu livro, dessa forma que está aqui. Agora nós vamos adicionar mais uma página e aqui eu vou começar a criar as imagens do meu livro. Para o meu livro eu vou utilizar a inteligência artificial de pesquisas de imagens do Canva, mas você pode pesquisar essas imagens em qualquer outra plataforma e trazer aqui para dentro do Canva. Como que eu fiz? Eu vim aqui em aplicativos, pesquisei aqui por mídia mágica, que é essa primeira aqui, esse ícone roxo. Aqui você pode descrever um prompt, pode escolher um estilo, um modelo e também a proporção que vai ficar as suas imagens. Aqui tem dois estilos que fica bem bacana para a história infantil. Vou clicar aqui em ver tudo, que é esse estilo aqui, arte conceitual, que eu criei um livro com esse estilo, e também tem esse estilo efeito sonho, que eu também criei um livro com esse estilo. Para o meu livro de hoje eu vou escolher esse efeito sonho, mas esse arte conceitual aqui fica bem bacana também. Caso queira, você pode estar testando. Vou clicar aqui em efeito sonho e vou deixar nesse tamanho quadrado, que é o tamanho que vai dar certo aqui com esse formato mais quadrado que eu escolhi para o livro. Para os prompts, eu fui olhando a história. Num dia ensolarado, um menino chamado Pedro decidiu passear na floresta sem medo. Então, como que eu descrevi esse prompt aqui no Canva, na inteligência artificial do Canva? Eu coloquei um menino com cerca de 14 anos, pele
pele clara, com a camisa azul, short jeans e tênis, olhando para frente, sorrindo em um dia ensolarado. Eu descrevi como que eu queria que o meu personagem fosse, qual roupa que ele utilizava, a cor da pele, então dá para você descrever também as características do seu personagem. Eu utilizo a versão Pro do Canva, então eu tenho 500 créditos para mim estar utilizando aqui na pesquisa das imagens. A versão grátis, se eu não me engano, é 50, é menos que a versão Pro. Dito isto, agora eu vou e clico aqui em gerar imagem. Ele vai gerar 4 imagens para que eu possa escolher a que mais agradou para me utilizar. E olha só como que fica essas imagens nesse estilo efeito sonho. Vou clicar aqui para ficar maior e olha só como é que fica bacana essas imagens. Você pode estar escolhendo a que você gostar mais. Escolhida a sua imagem, o que você vai fazer? Você vai redimensioná-la para que ela preencha esse formato todo da página, dessa forma aqui, ó, bem certo. Você pode estar encaixando ela nesse formato por completo, dessa forma. Vem aqui e clique em adicionar página, volta aqui e pesquisa a próxima imagem. Com sua mochila e muita alegria, caminhou entre as árvores numa euforia. Então o prompt vai ser basicamente esse mesmo. Um menino com cerca de 14 anos, pele clara, com camisa azul, short jeans e tênis, com uma mochila nas costas, olhando para frente, sorrindo no meio de uma floresta. É porque ele já vai estar lá no meio dessa floresta. E vou clicar aqui para gerar de novo. E novamente eu aguardo a geração dessas 4 imagens para que eu possa escolher uma. Geradas as 4 imagens, você vem e olha nessa primeira para ver qual que vai ficar mais parecida para que você consiga manter uma consistência nesses personagens ao longo da sua história. Olha, esse aqui tá bacana, ficou bem parecida com o primeiro, com essa mochila nas costas. E eu faço da mesma forma, eu venho aqui, coloco certinho, ó, quando você coloca já fica essas linhas rosas na lateral, então tá correto o tamanho, o formato aqui. Você redimensiona e ajusta aqui no cantinho. Vem aqui e clica, adiciona mais uma página e coloca o próximo prompt da próxima imagem. Gostava da natureza, plantas e animais. Saía para a aventura acompanhado por seus pais. Chegando em uma plantação de bambu, algo aconteceu. Adivinham quem apareceu? Então eu posso colocar o prompt da seguinte forma. Vou retirar esse. E como que eu tô fazendo? Eu tô permanecendo as características do personagem que eu descrevi e só mudo o local que ele está. Por exemplo, agora ele vai estar olhando para frente, surpreso, no meio de uma plantação de bambu, igual descreveu a história. E vou clicar para gerar de novo. Cada geração de imagens aqui vai consumindo um crédito dos meus 500 que eu tenho. Como eu já gerei algumas imagens, já foi diminuído esses créditos. Olha só aqui ele no meio dessa plantação de bambu. Você pode analisar, ver qual que você gostou mais. Eu gostei mais desse dali por causa da cor do cabelo, que é mais parecido com as outras imagens. Eu vou, redimensiono corretamente, bem certinho aqui no meu formato. E adiciono mais uma página e vou fazendo dessa maneira com as outras páginas. Vou aqui na minha história, verifica aqui o contexto da minha história. Pedro ouviu um barulho, algo se mexia, era um filhote de urso panda. O que ele faria? Então você vai olhando a sua história para ver qual a imagem que vai se encaixar melhor nesse contexto. Você vem, descreve o seu prompt e coloca aqui na inteligência artificial do Canva. Se você for fazer fora do Canva, você coloca o prompt na outra inteligência artificial e vai fazendo isso com todas as páginas. Depois de ter feito isso, pesquisado todas as imagens, nós vamos começar a inserir a história nessas páginas. Eu já deixei preparado aqui todas as minhas imagens do meu livro, para não ficar também um vídeo muito longo, porque a gente ainda tem a parte da publicação do livro. Ele ficou com 28 páginas. Para adicionar o texto, a história aqui nessas imagens, você vem aqui em texto e clica aqui em inserir um título. Você vem aqui na sua história, copia ela e cola logo aqui nessa caixa de texto. Você diminui esse tamanho porque ele tá grande e deixa em 2 linhas igual está a história original. Você vai puxando aqui até ficar em 2 linhas e vem nas laterais diminuindo esse tamanho para que ele encaixe aqui dentro. Sempre é bom você encaixar os seus textos dentro dessa margem aqui, ó.
que não fique passando assim, para evitar que seja cortado. É sempre bom você permanecer dentro dessa margem aqui, ó, dessa linha aqui dentro. Você vai clicar aqui na sua caixa de texto e eu vou vir aqui nesse alinhamento e vou deixar alinhado aqui para a esquerda. Agora, qual fonte no conteúdo a gente deve usar? Aqui no KDP tem algumas sugestões de fontes, que é aqui fontes de livros com capa comum. Qual o tamanho mínimo da fonte? O tamanho mínimo da fonte é 7 pontos. Como devo escolher uma fonte? As fontes Times New Roman e Arial são populares, mas existem outras opções. Ao escolher uma fonte, procure uma que seja simples e fácil de ler longos trechos. Fontes mais detalhadas podem ser eficazes para cabeçalhos e títulos de capítulos, mas não são recomendados para o corpo do texto. Algumas opções para o corpo do texto incluem, aí eles dão aqui algumas sugestões de fontes, e essas aqui abaixo é para livros escritos em japonês. Aqui também tem algumas dúvidas, caso você tenha. Posso usar fontes que eu encontrar na internet? Nem toda fonte disponível na internet funcionará para o seu livro. Eu vou deixar todos esses links para vocês estar dando uma lida, devido também a ter direitos autorais algumas fontes e também licença. Você pode verificar se no Canva tem essas fontes aqui, ó. Você copia, vem aqui nessa parte de fonte e cola aquele nome aqui. E ela tem aqui, ó, Centauro. Você clica nela e aqui você clicando nessa setinha, ela tem regular e tem bold, que fica mais nesse formato de negrito. E você faz com as outras fontes. Você vem aqui, copia, cola aqui no lugar dessa para ver se aqui no Canva também vai ter. E ele tem também, olha só, Garamond, tem regular e tem bold e também tem outras. Então, se você quiser usar essas fontes que está sendo sugerida aqui, você pode usar. Se você quiser usar outra, você pode usar desde que seja uma fonte de fácil entendimento para a leitura. A que eu vou usar vai ser essa aqui, EB Garamond. Vou clicar aqui e vai ser essa aqui, Semi Bold. Como aqui eu quero que fique destacada essa escrita, eu vou vir aqui em elementos, aqui em formas, eu vou clicar em ver tudo e eu vou usar essa forma aqui. Vou colocar atrás da minha fonte e vou ajustar ela. E vou também aumentar o tamanho dessa fonte. O mínimo, como a gente viu lá, é 7 pontos. Eu deixei em 23 e eu vou trocar essa cor de fundo aqui. Não gostei desse vermelho. Vou deixar essa cor bege bem clarinha, parecendo um branco. E eu vou colocar ele logo aqui abaixo. Você clica nesse plano de fundo, pressiona a tecla Shift, clica no texto e você pode arrastar os dois e reposicionar ele aqui abaixo. E evitar que ele ultrapasse essa linha aqui, ó, essa primeira linha aqui, que ele não fique muito aqui abaixo. Você clica novamente nos dois, vem aqui em duplicar e coloca ele aqui na próxima página, para que você possa vir aqui no texto e copiar o texto da segunda página. Você vem aqui, cola e ajusta esse texto logo aqui dentro desse formato que a gente escolheu. Como o texto é menor, eu vou deixar ele mais no meio. Clica novamente, vem em duplicar e coloca o texto na próxima página também. Volta no seu texto aqui, copia o texto da terceira página, da próxima página e cola também. Se ficar ultrapassando o formato, você vem aqui na lateral, você pode puxar e depois já ajustar ele aqui dentro. Olha só, dessa forma aqui. Você pode escolher o local que você coloca o seu texto. Algumas páginas eu coloquei mais acima do personagem. E assim, pessoal, você vai fazendo com todas as páginas do seu livro, olha só, para que a gente possa criar a capa do livro depois de adicionado. Eu já fiz isso também, olha só, adicionei todo o texto do livro, adicionei em cada página. Aqui eu coloquei mais acima, igual eu falei. Vai depender onde o personagem está localizado. Alguns eu coloquei abaixo e outros eu coloquei logo acima. Depois de criado todos os seus textos, juntamente com as imagens, você vai baixar o conteúdo do seu livro. Você vem aqui em compartilhar, clica para baixar. Você troca esse PNG por PDF para impressão. Clica aqui nessa opção de achatar PDF. Como diz aqui, achatar seu PDF pode ajudar a garantir uma impressão correta. Se você tiver a versão Pro, você pode escolher essa opção aqui, CMYK, ideal para impressões profissionais. Se não tiver, você pode deixar o RGB digital mesmo. E clica para baixar. Agora nós vamos criar a capa do livro utilizando a calculadora de capa do KDP. Então vamos lá. Tipo de encadernação, livro com capa comum. Tipo de conteúdo interno, conteúdo de cor premium, que foi a cor que a gente escolheu, não é a cor padrão, que o mínimo é 72 páginas. Selecione o tipo de papel.
papel branco, direção de virada da página, de esquerda para a direita, unidade de medidas, polegadas, dimensões finais da parte interna, que é o tamanho do livro. O nosso é 8,5 por 8,5 polegadas. Quantidade de páginas do livro. O meu aqui deu 29 páginas, então eu venho aqui, coloco 29 e clica aqui em calcular dimensões. E agora você vem fazer o download do modelo. Foi baixado aqui em formato de zip. O que eu tenho que fazer é só extrair somente a imagem de capa, que vai ser esse modelo aqui. A dimensão que a gente vai colocar lá no Canva é esse aqui, dimensões gerais. 17.318 por 8.750. Nós voltamos aqui no Canva, na página inicial, e venho aqui em criar um designer. Tamanho personalizado, já está em polegadas aqui, então a gente coloca 17.318 por 8.750 e clique em criar novo designer. E ele vai aparecer nesse formato aqui. Parece estranho, mas quando você colocar o modelo em cima vai fazer todo sentido. Você vem aqui em uploads, fazer upload de arquivo, pega o modelo que você baixou, traz aqui para dentro do Canva, clica no modelo e encaixa ele perfeitamente nesse formato. E ele vai dar certinho nesse formato porque a gente colocou as dimensões corretas e vai ficar dessa forma. Agora o que você vai fazer? A gente tem que excluir esse modelo de capa e para isso nós vamos adicionar as réguas do Canva, que é essas réguas aqui, que são essas linhas. Se o seu não tiver, você vem aqui em arquivo, configuração de visualização e clica aqui em mostrar réguas e guias, que se o seu não tiver vai aparecer. O que você vai fazer? Primeiramente vamos dar um zoom bem aqui no meio, você vem, puxa essa linha, coloca certinho aqui com essa lombada, puxa outra, coloca certinho aqui também, puxa mais uma linha e coloca certinho aqui com essa linha azul do meio, mais uma e vai encaixando certinho. Agora nós vamos colocar outra linha em cima aqui dessa preta, que aqui vai ser feito o corte do livro, aqui também, bem em cima dessa linha preta, logo abaixo também, você vai puxando essas linhas aqui, bem aqui, e aqui na lateral também. Puxa a linha e coloca em cima da linha preta. Você diminui agora e as linhas têm que ficar em volta aqui do livro todo. Agora você tem que marcar esse código de barras também. Você vem aqui em elementos, clica aqui nesse quadrado e encaixa ele certinho aqui para quando a gente excluir esse modelo, você poder visualizar melhor onde que fica esse código de barras. Você não pode colocar nada em cima dele. Agora você vem aqui, ó, e tira a transparência para que você consiga encaixar aqui certinho. Se não ficar bem certinho, não tem problema, é só para você ter uma noção da onde que fica esse código de barra, onde ele fica. Feito tudo isso, você clica aqui e agora você pode excluir esse modelo, que ele vai ficar aqui certinho, tá vendo? Para você ter uma noção onde que pode e onde não pode passar, né, as suas imagens para não ser cortada. Agora você coloca a imagem que você deseja na sua capa. Eu vou escolher uma imagem aqui, das que tem no livro, que é essa daqui que eu achei bem bacana. Eu vou colocar ela nessa primeira linha aqui, ó, e até no final da outra. E vou redimensionar ela também para que ela preencha aqui tudo. Aqui na parte que vai ficar a página de fundo, eu vou colocar outra imagem também. Vamos ver essa daqui se vai ficar legal, que é dessa plantação de bambu. Venho aqui em posição e mando para o fundo. Esse ficou melhor. Aqui no fundo você pode colocar um resuminho do seu livro. Pode ser aquela introdução de boas-vindas ou você pode pedir um resumo para o ChatGPT. Por exemplo, você pode colocar lá, resuma essa história em 5 linhas, para que você possa colocar aqui na página de fundo da capa do seu livro. Igual eu peguei aqui aquela introdução de boas-vindas, você pode colocar ele também. Eu vou vir aqui em elementos, vou escolher essa forma aqui novamente, vou colocar atrás desse texto para que ele apareça. Vou ajustar dessa forma aqui e vou escolher outra cor, clicando aqui em cor. Eu vou deixar esse verde, você pode trocar a fonte também, fica tudo a seu critério. Você pode caprichar mais também nessa capa. Eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês como que funciona a questão de criar a capa. E aqui você vai colocar o título da sua história. Você pode também colocar um efeito aqui de curva nesse título aqui. Você vem aqui em efeitos e vem aqui nessa opção aqui que é curvar. Você vem aqui e define
o tamanho dessa curva, ó, para ficar esse efeito diferente aqui. É uma opção também caso você queira. Você pode, depois de ter definido aqui todos os elementos aqui da parte de trás da capa, você pode excluir esse quadrado que estava aqui em cima do código de barras. Agora eu vou vir aqui em formas, vou clicar em ver tudo e vou escolher essa forma aqui. Posso deixar aqui e mudar a cor. E aqui eu vou colocar história em rimas. Então é dessa forma que você pode criar a capa do seu livro. Você pode caprichar mais, usar a sua criatividade. Eu criei uma capa bem simples mesmo. Depois de criada a capa, você vem aqui em compartilhar, clica para baixar. E você também vai baixar em PDF para impressão. Achatar PDF e escolhe aqui o perfil de cor. Como eu tenho a versão Pro, eu vou usar essa ideal para impressões profissionais. E vou clicar aqui para baixar. Depois de criado a capa e o conteúdo, nós vamos publicar ele lá na Amazon KDP. Você vai criar a sua conta no KDP, vai fazer o seu login. Assim que você acessar essa página, você vai clicar aqui em criar. Livro com capa comum, que foi o livro que a gente escolheu. Aqui tem o e-book Kindle, tem o livro com capa dura, mas o nosso é livro com capa comum. O idioma é em português. Se você tiver feito a versão em inglês, você clica aqui e coloca em inglês, e todas as outras informações também em inglês. Aqui você vai colocar o título do seu livro e o subtítulo. O meu é Pedro e o Panda Perdido, uma história de coragem. Se for o primeiro livro, você pode colocar o número da edição, colocar a primeira. O autor do livro, você pode colocar o seu nome, ou caso você utilize um pseudônimo, você pode colocar aqui também. Colaboradores é se alguém te ajudou a criar esse livro, por exemplo, um ilustrador, um narrador, um fotógrafo, alguém que você queira dar créditos também na criação do seu livro. O meu não tem, foi eu mesma. Aqui é a descrição, resuma seu livro. Essa será a descrição do seu produto na Amazon. Aqui eu vou colocar um resuminho do livro, que você também pode pedir para o ChatGPT fazer essa descrição para você. Direitos de publicação. Eu possuo o copyright e os direitos de publicação necessária, imagens ou título sexualmente explícitos. A capa ou interior do livro contém imagens sexualmente explícitas, ou o título do livro contém uma linguagem sexualmente explícita? Não. Selecione idade de leitura. É opcional. Se você quiser colocar de 5 a 14, eu vou colocar. Loja principal, Amazon.com, mas tem outras lojas em outros países também, mas a loja principal é a Amazon.com. Escolha categorias. Você pode escolher até 3 categorias para o seu livro. Você clica aqui, selecione uma opção, uma categoria. Vou colocar aqui infantil. Você pode escolher uma subcategoria aqui. Eu vou colocar essa aqui, ação e aventura. Adicionar outra categoria. Vou aqui novamente escolher infantil. Selecione a subcategoria também. Vou colocar animais. Vou adicionar outra categorias, que são 3. Você vem aqui em salvar categorias. Seu livro está classificado como algum desses tipos, escolha uma das opções aplicáveis. Livro com pouco conteúdo, por exemplo, diários, cadernos e planejadores? Não. Livro de impressão grande, o tamanho da fonte do conteúdo tem 16 pontos ou mais? Sim. O meu foi o tamanho 22 e 23. Escolha até 7 palavras-chave que descrevam o seu livro. Você pode colocar 7 aqui. Vou pôr livro infantil. Eu mudei essa primeira, eu coloquei livro infantil ilustrado, história infantil, poesia infantil, literatura infantil, história infantil em português, aventuras e rimas para crianças. Data de publicação você pode deixar essa, e aqui data de lançamento também. Você clica em salvar e continuar. Agora eu vou vir à etapa 2, que é o conteúdo do livro. ISBN da edição impressa. Se você tiver o seu próprio ISBN, você pode clicar aqui, usar meu próprio ISBN e adicionar. Se você não tiver, você clica aqui, atribuir ISBN gratuito do KDP. E clica aqui em atribuir ISBN. Agora vem a opções de impressão. Como eu falei, você tem que escolher certinho as duas opções, porque na hora da publicação você tem que especificar o tipo de tinta e o papel do seu livro. Igual tem aqui as opções: interior preto e branco com papel creme, interior preto e branco com papel branco, interior colorido padrão com papel branco. Se você selecionar essa opção, já vai vir aqui embaixo, ó, intervalo de contagem de páginas 72 a 600 páginas. Então o meu livro tem 29 páginas, não se encaixaria aqui. Então é aqui, ó, interior colorido prêmio com papel branco, cores nítidas e vibrantes para ilustrações, gráficos e imagens.
recomendado para livros com elementos coloridos de página inteira. Agora vem a dimensão final do seu livro. Você clica aqui em selecionar outro tamanho, caso o seu não seja esse. O nosso é esse aqui, 8,5 por 8,5, 21,59 por 21,59. Configuração sem sangria, com sangria. Acabamento da sua capa. Você quer uma capa fosca ou uma capa brilhante? Eu vou escolher brilhante. Fazer o upload do manuscrito com capa comum. Aqui vai ser o conteúdo do seu livro, a história do livro. Então você clica aqui e faz o upload do conteúdo do seu livro. Você aguarda um pouquinho. Agora você vem aqui e envia uma capa que você já possui. Você clica aqui nessa opção e vem fazer o upload da capa do livro, que é essa daqui que eu já especifiquei como capa, e também aguarda um pouquinho. Ok, foi feito o upload do conteúdo e também da capa. Agora vem essa atualização na parte da publicação, porque não tinha. Aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino como publicar o livro. Quando eu fiz aquele vídeo não tinha essa opção, que agora, como surgiu muito essas inteligências artificiais, agora eles estão perguntando. A Amazon está coletando informações sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial na criação do conteúdo. Você usou ferramentas de inteligência artificial para criar textos, imagens ou traduções em seu livro? Sim. Não adianta você colocar que não se você tenha utilizado, que eles descobrem. Com certeza tem uma forma de descobrir, porque senão eles não estariam perguntando aqui. Textos. Algumas seções com pouca ou nenhuma edição, algumas seções com edição extensa, a obra inteira com pouca ou nenhuma edição, a obra inteira com edição extensiva. Então eu vou selecionar algumas seções com edição extensa. Quais ferramentas você usou para criar os textos gerados por IA em sua obra? Eu posso colocar aqui o ChatGPT. Imagens. Uma ou algumas imagens geradas por IA com pouca ou nenhuma edição, uma ou algumas imagens geradas por IA com edição extensiva, muitas imagens geradas por IA com pouca ou nenhuma edição, muitas imagens geradas por IA com edição extensiva. Então eu vou selecionar muitas imagens geradas por IA com pouca ou nenhuma edição, que foram as que eu pesquisei no Canva. Quais ferramentas você utilizou para criar as imagens? Eu vou colocar aqui o Canva. Traduções. Nenhuma. Por quê? Porque se eu tivesse feito um livro na versão em inglês, aí sim eu poderia escolher algumas dessas opções e colocar em quais sites eu utilizei. Se você utilizou o Google Tradutor, você coloca o Google Tradutor. Se utilizou o ChatGPT ou os dois, você coloca os dois. Agora você pode vir aqui, iniciar pré-visualizador. Se o seu livro for detectado algum erro de primeira, já vai aparecer aqui desse lado esquerdo. Caso não, vai lá para revisão para eles ver se está seguindo as diretrizes do KDP. Aqui ficou a capa do livro, o título, a página que nós pulamos, a introdução de boas-vindas, a página em branco e aqui começa a história. Você verifica certinho se está tudo correto, olha página por página. Depois de verificado, você vem aqui e clica em aprovar. E aqui vai estar um resumo do seu livro, o tipo de tinta e papel, as configurações, o acabamento, o tamanho e o número de página. Aqui do lado direito é o custo de impressão que a Amazon vai ter com esse livro. É quase o dobro do livro em preto e branco, que é o de colorir. Então, para a Amazon, um livro de história com páginas coloridas, o custo é maior. Aí você vem aqui e clica em salvar e continuar. Agora chegamos aqui na última etapa, que é os direitos e preço do livro com capa comum. Territórios, você pode deixar selecionado todos os territórios, direitos globais. Aqui é a loja principal que a gente selecionou lá no início. E aqui é o preço que você vai colocar no seu livro e consequentemente vai aparecer o preço dos royalties, que é o valor que você receberá por venda do livro. Você pode fazer uma pesquisa no site da Amazon para ver qual é o valor mais ou menos que está saindo um livro com a quantidade de páginas mais ou menos igual ao seu. Então eu vou colocar aqui um valor de R$ 12,99, o custo para a Amazon de R$ 4,20 e os royalties de R$ 3,59. Então você pode verificar qual o valor que você vai colocar no seu livro. Também tem que valorizar o seu trabalho, o esforço que você teve em criar esse livro, para você estar precificando o seu livro. Escolhido aqui um valor, assim que você coloca aqui, nas outras lojas também irá aparecer o valor que
o seu livro vai custar na moeda do país e também os royalties. E agora você pode vir aqui, estando tudo certo, clique em publicar seu livro com capa comum. E vai aparecer essa mensagem que eles vão revisar o livro para garantir que ele cumpra as diretrizes do KDP em termos de detalhes, conteúdo e qualidade. Caso o livro seja aprovado, pode levar até 72 horas para que ele seja disponibilizado para compra na Amazon. Vocês têm que ficar de olho no seu e-mail, que assim que for aprovado, eles vão te enviar um e-mail te informando sobre isso. Podemos clicar aqui em fechar e ele vai estar com esse status aqui de em revisão. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, muito obrigado por ter me assistido até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e seu comentário e também compartilhar esse vídeo com alguém que queira começar aqui no YouTube e trabalhar aqui na internet. Desde já eu agradeço e até o próximo vídeo.